Quem nós temos imitado? E será se a nossa conduta de vida é digna de ser imitada por outros? A gente tende a imitar, ou nós podemos perceber as pessoas imitando outras, imitando comportamentos alheios, por uma questão de influência, de contato, de proximidade. Exemplo, o ambiente no qual nós vivemos tem o poder de nos influenciar de alguma maneira. As pessoas que nos cercam podem nos influenciar. E então, de tanto eu permanecer naquele ambiente, naquele lugar, eu começo a ser influenciado gradativamente por aquele ambiente, por aquele lugar. De tanto eu conviver com aquelas pessoas, eu posso começar a ter comportamentos semelhantes, parecidos, mas nós precisamos levar muito a sério essa questão da imitação e refletir sobre como isso tem definido a nossa vida diante de Deus e a nossa vida nesse mundo. E aqui eu irei destacar 3 pontos muito importantes a respeito desse assunto, sendo o primeiro deles sobre aqueles ou aquilo que a gente não deve imitar. Por exemplo, a ordem clara de Deus ao seu povo, lá no Antigo Testamento ainda, era para que o seu povo não imitasse os pagãos, não imitasse os idólatras, aqueles que não seguiam o Deus verdadeiro. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 12, no verso 29 seguinte, nós lemos assim: quando o Senhor teu Deus tiver exterminado diante de ti as nações, cujos territórios invadirás para despojá-los, quando ocupares a sua terra, guarda-te de cair no laço, imitando-as depois de sua destruição. Guarda-te de seguir os seus deuses, dizendo: como adoravam essas nações os seus deuses, para que também eu faça o mesmo. Olha só que ordem clara. Mas mesmo assim, o povo de Deus ainda desobedeceu. É o que nós podemos ler, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 17, no verso 7 seguinte, quando está escrito que os israelitas adotaram outros deuses, adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante deles. E eles haviam começado a seguir os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Olha só que tristeza. Aquele povo começou a imitar quem não devia imitar. E no Novo Testamento nós vemos uma advertência clara, por exemplo, do próprio Jesus aos seus seguidores, discípulos, apóstolos, para que os seus seguidores, discípulos e apóstolos não imitassem os hipócritas da época, não imitassem os que se diziam religiosos. É exatamente por isso que Jesus novamente, no final do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23 e no verso 3, ele diz: olha, observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles fazem, porque eles até falam bem, mas eles não praticam aquilo que dizem. Então Jesus estava dizendo: não imitem as ações deste povo que não segue verdadeiramente a Deus. E nós precisamos ter esse cuidado. Outra passagem que nós aqui podemos destacar é a que está na 3ª carta de João, quando está escrito assim: caríssimo, não imites o mal, mas sim o bem. Então, diante disso tudo, nós precisamos refletir. Quem nós temos imitado? Quem nós temos copiado? Quais têm sido as nossas referências, os modelos? Nós, muitas vezes, temos diante de nós referências que estão nos levando para o caminho do inferno e não para o caminho do céu. E é aí onde nós precisamos ter o cuidado de selecionar aquilo que nós imitamos, a quem nós, de fato, prestamos uma admiração e imitamos. O segundo ponto é sobre quem, de fato, nós devemos imitar. Lá em Efésios capítulo 5, no verso 1, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Sem dúvida, Deus é aquele que nós precisamos imitar. Ele é o modelo por excelência. Lá em 1 João capítulo 2 e no verso 6 está escrito o seguinte: aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, e no verso de número 21,
está escrito o seguinte: ora, é para isso que fostes chamados, também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Olha só que maravilhoso. Em tudo nós precisamos imitar a Deus, imitar o Cristo, no caráter, no ser, no serviço. Lá em João capítulo de número 13, depois de ele lavar os pés dos discípulos, ele diz assim, lá no versículo 15, dei-vos o exemplo para que como eu fiz, assim também vocês possam fazer. Ou seja, servir os outros com humildade, com simplicidade. E lá no capítulo de número 15 e no versículo de número 12 está escrito também: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, esse deve ser o nosso modelo principal, a nossa principal referência, Cristo Jesus, o nosso Deus. Outra coisa dentro desse tópico é que nós precisamos ser imitadores daqueles que imitam o Cristo, daqueles que imitam Deus, dos bons exemplos que nós temos. Lá em Juízes capítulo 7, no verso 17, Gedeão diz aos seus homens de batalha assim: olhai para mim e fazei como eu. Quando eu chegar aos limites do acampamento, fazei o que eu fizer. Ou seja, imitem as minhas ações, eu sei o que eu estou fazendo. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, e no verso de número 16, o apóstolo Paulo escreveu assim: por isso vos conjuro a que sejais meus imitadores. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 6, ele elogia aquela comunidade dizendo: e vós vos fizestes imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra. Olha que lindo esta declaração, meus irmãos e irmãs. E quando nós vamos para Hebreus 13:7, olha só o que nós encontramos: lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Ou seja, nós precisamos ser inspirados por pessoas que vivem a fé, que se entregam a Deus, que servem ao Senhor verdadeiramente. E em terceiro e último lugar, eu quero deixar aqui um encorajamento, que nós possamos ter uma conduta de vida verdadeira, ao ponto de essa conduta de vida ser digna de ser imitada por outros à nossa volta. E quando nós sermos verdadeiramente esses imitadores de Deus, esses imitadores de Cristo, com certeza a nossa conduta de vida, o nosso testemunho autêntico de fé irá impactar este mundo. Deus abençoe e até o próximo episódio.